Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve, onde a gente traz assuntos do seu interesse sobre saúde, bem-estar e emagrecimento de forma leve, descontraída e sempre baseada em ciências. Hoje eu continuo aqui com a Fabi, minha queridíssima Nutri parceira, falando de saúde feminina. Seja bem-vinda de novo, Fabi. Muito obrigada. E saúde feminina é tudo que eu gosto. Quer dizer, tudo não, mas eu tenho um coraçãozinho, bate aqui com muita alegria. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. É o embrião da Fique Leve, né? A gente começou falando para mulheres, mas a gente entendeu que se a gente não trata a família como um todo, essa mulher vai ter mais dificuldade. Então, hoje a gente trata todo mundo dessa família, mas as mulheres têm um lugar especial no nosso coração. E hoje eu quero falar de um grupo especialíssimo. As mulheres que passaram ali dos 40 anos e que estão começando a sentir as mazelas das flutuações do estrogênio, Fabi. A gente consegue ajudar elas com alimentação? Então, essa sou eu, né? Prazer, Fabi, né? Essa sou eu. E, na realidade, é muito bom ser eu, porque eu vivo o que eu prego 100%, né? E a alimentação, nesse momento, ela tem um papel crucial e inteligentíssimo para ajudar, e mais uma vez eu sou a prova viva disso, para ajudar nessa condução de redução de sintomas, mais qualidade de vida. Obviamente, a gente precisa de uma composição corporal bacana, sem dúvida nenhuma, porque aí tem comorbidades associadas a um corpo não adequado, mas muda tanto o nosso corpo, o corpo, né, a fisiologia como um todo, que a alimentação precisa vir forte. Eu recebo muitos pacientes que falam assim, mas eu sempre comi isso e nunca engordei. Eu brinco, então, você era magra de ruim e isso deixou de acontecer agora que você entrou na menopausa. Pensa só, tem gente que não é magra de ruim a vida inteira, né? Tem que lutar contra a balança desde que nasceu, que é o meu caso, no caso. Mas a gente precisa reaprender. Então, não tem bagagem de dieta, não tem bagagem de conhecimento de relação alimentar. E aí, se vê na menopausa com aquele bando de coisa mudando, com todo o funcionamento do corpo mudando e ainda com mais facilidade de acumular gordura. A grande questão é que nós mudamos. Nós mudamos. A nossa fisiologia muda. Pensa nisso, né? Então, o que funcionava antes não vai funcionar mais. Então, essa mulher que fala, eu sempre fui magra e agora não funciona mais, realmente você é uma outra pessoa. É exatamente isso que aconteceu, né? É muito sobre isso. Então, agora a gente tem que trabalhar para que essa nova pessoa entre no contexto de onde ela quer chegar, né? E a primeira coisa que eu gosto de falar, e acredito que você pense muito nisso também, são os rótulos. Porque eu recebo muita mulher, 40 a mais, que fala assim, eu não consigo mais. Meu metabolismo agora está lento, eu não consigo mais. Garro um ódio. Porque, na realidade, toda a minha transformação e a minha reeducação começou com 40 anos. Olha só! Então... Você provou que eu provei que é possível. Mas assim, não tô tirando farinha aqui pro meu saco, não é isso. Não, mas é importante, porque é o skin in the game, né? A gente já passou por isso, né? Exato. Eu trago para meus pacientes a minha questão com a compulsão alimentar, e então eu sei exatamente como se sentem, o quanto é difícil. Eu boto a mão ali junto, visto a carapuça, porque é difícil pra caramba, mas que é possível. E você consegue trazer esse mesmo olhar nesse período da vida, que eu ainda não cheguei, mas vou chegar lá, já tô sofrendo por antecipação, mas que é possível também, claro que com o suporte certo, a estratégia certa, a adequação, né, e de forma inteligente a gente consegue melhorar os sintomas e trazer saúde para essa mulher, e de né? forma contínua. Que é o mais importante. E de forma contínua. A grande questão é que nenhuma mulher deve aceitar rótulo. Aceitar uma chancela de que é o fim. De forma alguma. A menopausa pode ser um momento muito libertador, porque você já tem mais maturidade, você não precisa mais prestar contas que você prestava no passado, você tem mais tempo, porque os seus filhos estão crescidos, que você não precisa estar apoiando, você apoia sem dúvida nenhuma, mas o seu papel começa a ser secundário, então é o seu tempo. É o momento de você viver e viver bem, viver feliz,
viajando, curtindo, aproveitando, trabalhando, seja o que for. Mas a gente não deve aceitar o rótulo de que a menopausa é o fim, porque não é. E ainda falta muito pela frente, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem como. Exato. E a alimentação, ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar, né? Falando dos sintomas mais comuns da menopausa, dos fogachos, o que atrapalha e o que pode ajudar, Fabi? Vamos entregar esse ouro aí pra mulherada. Vamos lá. Primeiro que nem toda mulher vai ter fogacho. Começa por aí, né? Nem toda mulher vai ter todos os sintomas, exato. Mas o fogacho, imagina que a gente tem um termostato aqui no nosso cérebro e ele perde regularidade. Então, a nossa temperatura corporal oscila mesmo. Gente, de madrugada. Não tem essa, não. É calor, é frio e acontece mesmo. Alguns alimentos potencializam, sim. Especialmente os alimentos mais termogênicos, porque eles estão trazendo ali, né, acelerando o metabolismo. E aí, vamos falar em quem? Cafeína, ela olha pra mim já. Por que será, gente? Eu não entendi. A cafeína é um dos grandes alimentos potencializadores dos fogachos. E aí a cafeína vem o chocolate, vem o refrigerante de cola, vem os chás, vem tudo associado. Vem gengibre, vem canela, vem pimenta. Exatamente, são alimentos termogênicos. Então, por isso que eu disse que é diferente. Então, aquele shot que funciona lá atrás, será que vai funcionar para a mulher 40 mais? Pode funcionar também, pode não ter impacto, mas pode ser um potencializador ali de sintomas. E às vezes a mulher, ela vem, né? Porque ela tá ganhando peso, principalmente gordura onde? No quadril. Quadril e barriga são as duas coisas que sofrem com a menopausa. E aí ela começa a usar coisas termogênicas, porque eu vi em algum lugar que ajuda a perder peso, e ela chega sintomaticíssima pra gente. Por quê? Porque tá juntando substâncias que podem piorar as ondas de calor, com um corpo que está começando a lidar com essas flutuações de hormônio, então vão ter mais ondas de calor, e o estresse pelo ganho de peso, que piora o ganho de peso e que piora as ondas de calor. Então, é uma bola de neve e ela precisa de muito acolhimento nessa hora, sempre, não é verdade? Sempre. E só para finalizar o tema do fogacho, eu falei dos detratores, mas a gente tem alimentos que ajudam também. E aí eu vou trazer a nossa querida amora. Amora é vida. Amora é vida, tá? E vai funcionar com toda mulher? Não. De repente, ela está associada ao nível do fogacho dessa mulher. Então, quem tem fogachos mais leves, como eu tive, eu tomo uma cápsula de amora por dia. Eu não tenho mais fogacho. Eu posso dizer que eu tinha ali algo em torno de um evento ao dia. Quer dizer que hoje eu não tenha? Tenho. A cada 15 dias eu tenho um evento. Então, isso é qualidade de vida. É dessa forma que a alimentação vai ajudar. Porque a alimentação não vai curar. Não vai zerar, nem a reposição hormonal, que você tem muito mais propriedade. É a gente fazer o máximo possível para trazer conforto realmente para essa mulher. Eu prefiro ter um acesso de um evento de fogacho que dura 10 segundos a cada 15 dias do que ter diariamente. Sem a menor dúvida. E aí a alimentação, ela é a resultante desses sintomas. E perder peso? Após 40 anos, é possível? Aí, vamos lá. Nutri, eu não emagreço mais porque o meu metabolismo tá lento. Essa é uma frase que eu escuto diariamente. E aí eu vou falar uma grande verdade. E as verdades podem doer. O metabolismo não lentifica porque você tá mais velha. O metabolismo, ele lentifica por conta da sua composição corporal. Quanto mais músculo a gente tem no corpo, mais eficiente é esse organismo e o metabolismo responde atrelado a essa composição muscular. Então, eu vejo muitas mulheres com metabolismo lento, sim. Mas quando eu olho a composição, ela não chega nem próxima. O nível de gordura e o nível de músculo. Então, a gente precisa trabalhar na composição dessa mulher. Nutri, mas eu não vou emagrecer. Como assim? A gente recebeu uma paciente essa semana passada, menos 5,7 quilos em um mês, sem reposição hormonal. Então, a gente consegue sim trazer o emagrecimento.
obviamente, com dieta hipocalórica, porque aí sem isso a gente não consegue progredir, mas a gente consegue emagrecer essa mulher, sim, melhorar muito essa composição. E aí, o exercício físico é o casal inseparável, né? Quanto mais a gente avança na linha do tempo, mais importante a atividade de resistência fica. Então, a atividade de resistência, ela não é importante para o cara de 21 anos que quer ter uma estética legal, bonito, ficar fortão, às custas de anabolizante. Não é para essa pessoa que precisa ter atividade de resistência. A atividade de resistência, ela é importante conforme a gente envelhece. Porque ganhar músculo é garantir a sua autonomia e a sua dignidade. É um músculo que vai permitir que você levante sozinho, que você se limpe sozinho, que você tome banho sozinho, que você more sozinho até os seus 100 anos, 105. Além de ajudar com a parte de cognição, ajuda também na sua autonomia e no controle do seu corpo. Então, se você ainda tá aí na cabeça, eu não gosto de musculação. Faz sem gostar, amor. Faz sem gostar, tá? É tipo trabalho, é isso. Nem tudo do trabalho a gente ama, mas a gente faz sem gostar mesmo, né? Porque você vai nos agradecer quando você estiver lá com 70, 75, 80 anos e estiver abaixando, dando naço no seu calçado e saindo para caminhar sem precisar de ajuda de ninguém. Combinado? E a menopausa é uma prova de fogo para isso, de como você vai fazer essa transição de uma vida jovem para uma vida não tão jovem e manter a qualidade de vida. Combinado? Então, se você tá por aí sofrendo, achando que a menopausa ou o climatério é o fim, bota essa ideia de lado, deixa a gente cuidar de você e vem pra cá, porque a vida tá só começando. Combinado? Beijo, vem pra Fique Leve.